irmãos e irmãs do Ideal Espírita. Quem vos fala é Jorge Coelho. Vamos dar continuidade ao estudo dos ensinos dos espíritos superiores por meios eletrônicos, uma vez que a realidade ainda não nos permite as reuniões presenciais no ambiente generoso e fraterno das casas espíritas. Prosseguindo no estudo da pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, vamos hoje refletir sobre a resposta do espírito Platão. Como vocês já sabem, esta pergunta foi respondida por 4 espíritos e trata do tema das penas eternas. No estudo anterior, vocês devem estar lembrados, tivemos a oportunidade de refletir sobre o tema proposto na pergunta através da resposta de Santo Agostinho. O missivista de hoje, Platão, caminha pelos mesmos passos de Santo Agostinho, demonstrando a incoerência e a impropriedade de atribuirmos a Deus, que necessariamente tem todo o poder, toda a sabedoria e toda a justiça, uma lei que impõe às suas criaturas sofrimentos eternos por erros cometidos em alguns anos de vida. Curiosamente, Platão inicia respondendo ao codificador com uma provocação semelhante à de Santo Agostinho, questionando a aplicação e o entendimento do vocábulo eternidade. Platão inicia dizendo: guerra de palavras, ainda não basta o sangue que tem desfeito correr? Será ainda preciso que se reacendam as fogueiras? Desta forma, Platão lembra quantas guerras, quantos sacrifícios nas chamadas fogueiras santas da Inquisição que vitimaram inocentes com base em interpretações equivocadas, ou por ignorância, desconhecimento, ou o que é mais provável, por interesse de seita. Sabemos, isto é histórico, que as religiões tradicionais adaptaram a interpretação dos escritos bíblicos aos dogmas criados por elas com o objetivo de frear as imperfeições humanas e manter o controle sobre a população leiga. Assim sendo, Platão faz uma provocação e nos recomenda a consulta aos teólogos, a fim de que possamos compreender que a ideia que os povos antigos dos tempos bíblicos tinham de eternidade não era a mesma compreensão que hoje emprestamos à palavra eternidade. Seguindo a orientação de Platão, fui pesquisar qual o sentido, qual o entendimento naqueles tempos bíblicos sobre eternidade. Encontrei algumas explicações e todas convergem para o mesmo resultado. Vou tentar explicar com calma. Não vou correr o risco de verbalizar as palavras em grego, latim e hebraico que foram traduzidas como eternidade, pois não sei como pronunciá-las. Nas explicações que encontrei, fica claro que o entendimento daquelas civilizações dos vocábulos nas traduções dos textos bíblicos não era o mesmo que se tem hoje de eternidade, ou seja, de algo que não teve início e não tem fim e existirá para sempre. Objetivamente, aqueles vocábulos em latim, grego e hebraico tinham o sentido de tempo indeterminado, ou seja, um espaço de tempo em que não se tem como determinar quando será o seu término, o que é diferente, muito diferente, do que entendemos hoje por eternidade, como o que não teve início, não terá fim e existirá para sempre. Aquelas civilizações possuíam um entendimento muito restrito em relação à passagem do tempo, e a cultura e o conhecimento científico não lhes permitiam conceber possibilidades além daquilo com que lidavam, e podia ser percebido pelos sentidos e a realidade da vida material que desfrutavam. Não foi por outro motivo que Jesus lançou mão das parábolas que relacionavam a ideia do reino de Deus e suas particularidades
com os elementos e acontecimentos da vida material cotidiana daquele povo. Se pararmos para pensar sobre esta ideia de tempo indeterminado, encontraremos estreita relação com o ensino dos espíritos superiores, que nos dizem que os espíritos sofredores, como não têm como vislumbrar o fim dos seus martírios, consideram que seus sofrimentos são eternos, quando na verdade não são. Seriam eternos se fosse possível ao espírito permanecer eternamente na prática do mal. Possibilidade esta impossível na medida que contraria a lei divina ou lei natural do progresso. Assim sendo, um espírito no uso do seu livre-arbítrio e da vontade pode tornar indeterminado o tempo do seu sofrimento, enquanto permanecer cristalizado na prática do mal. Neste sentido, para a doutrina espírita, as penas ou sofrimento dos espíritos têm um tempo indeterminado, uma vez que a duração do sofrimento está submetida ao tempo de duração do mal. Extinta a causa, a prática do mal, extinto estará os seus efeitos, o sofrimento. Me lembrei de uma analogia que pode nos dar uma ideia da questão de eternidade. Vejamos, quando estamos vivendo momentos de intensa alegria e júbilo, dizemos que o tempo passou como em um estalar de dedos. Mas se nos desafiarmos, ninguém vai fazer isto, por favor, de suportar por 1 minuto na palma da mão uma pedra de carvão incandescente, teremos a sensação de eternidade contida nos dolorosos 60 segundos da experiência. Resumo desta longa ópera. O sentido proposto nos escritos bíblicos é de tempo indeterminado e não de eternidade, como é compreendido hoje pela humanidade. Por falar em tempo, há poucos dias saiu uma reportagem sobre uma possível descoberta de cientistas da NASA, que admitem que podem ter registrado a existência de um universo paralelo. A hipótese da existência de universos paralelos sempre pertenceu mais às teorias de ficção científica do que à ciência acadêmica. Mas o registro feito pelos cientistas de um comportamento inusitado de uma partícula de alta energia chamada neutrinos fez os descobridores aventarem a hipótese da existência de um universo paralelo. O assunto é complexo, de difícil explicação por leigos como eu, e depende de comprovação. Como eu disse, é apenas uma hipótese. O fenômeno identificado, vou tentar resumir de forma muito simples e mais ainda de forma resumida. Envolvendo a partícula de alta energia, diz que estas partículas de neutrino viajavam do espaço sideral em direção à atmosfera terrestre, uma vez que esta viagem não seria possível ocorrer em sentido contrário, ou seja, partindo da Terra para o espaço sideral, pois a densidade da matéria terrestre impediria a tal viagem para fora do planeta. O que os cientistas detectaram foi indícios de uma destas partículas de alta energia, os neutrinos, fazendo o sentido contrário, partindo da Terra para o espaço, o que sugere que ela viajava em um universo paralelo, em que o tempo retrocede em vez de avançar. Em uma comparação minha, grotesca, seria como ver um filme com a fita passada de trás para frente, do fim para o começo. Muito louco isso, não, gente? E aí fica no ar a pergunta: como fica nesta hipótese a questão do tempo? Muito bem, sigamos com a mensagem de Platão sem esquecer a importância fundamental
da boa compreensão da questão envolvendo a ideia de eternidade na antiguidade e no mundo moderno. Platão, encerrando a sua mensagem, afirma que, sendo Deus eterno, não poderia ter criado o mal eterno, pois se assim fizesse, forçoso seria tirar de Deus o mais magnífico de seus atributos, o soberano poder, porquanto não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas próprias obras. O raciocínio de Platão é perfeito sob o ponto de vista da lógica, do bom senso e da racionalidade, e não fere qualquer princípio da inteligência humana. Ora, meus irmãos, se Deus é todo-poderoso, e se lhe tirarmos este atributo, ele não seria Deus, não podemos admitir, em primeiro lugar, que ele pudesse ter criado seres eternamente dedicados ao mal e, portanto, sujeitos às penas e sofrimentos eternos. Em segundo lugar, teríamos que admitir que Deus perdeu o controle sobre a sua própria criação, o que seria uma ideia absurda. Se admitimos a existência das penas eternas, precisamos admitir que Deus teria desenvolvido um sistema posterior à criação para corrigir, consertar um erro por ele cometido, por ter criado espíritos eternamente defeituosos, e que ele, Deus, precisou de um mecanismo de destruição, as penas eternas, para corrigir o próprio erro. Se me permitem a irreverência, as penas eternas ou castigos sem fim seriam, caso fosse verdade, uma gambiarra divina. É isto, meus irmãos. Como disse Platão no parágrafo final de sua mensagem, chegou a hora da humanidade levantar os olhos, tirando-os das profundezas da terra e levantando-os para os céus, apesar das dores, das expiações e das lágrimas, para se refugiar na ideia sublime de um Deus que é intrinsecamente bom, amoroso, absolutamente poderoso e essencialmente justo. Vou ficando por aqui, meus irmãos, deixando com vocês o resultado das minhas reflexões, na esperança de que elas lhes sejam úteis, minimizando a saudade e a falta que nos faz a presença na casa espírita, na companhia dos que nos acostumamos a dividir o espaço generoso. Fiquem em paz. Um abraço.